7. Caminhos para o inferno. Voltemo-nos para um versículo bíblico muito importante, cujas palavras foram proferidas pelo próprio Jesus Cristo. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Mateus 7:3b. Esta passagem parece informar-nos que há um lugar chamado destruição. A entrada a esse lugar é por meio de uma porta larga e além da porta encontra-se um caminho espaçoso. Gente incontável apressa-se para este lugar. Até mesmo parecem estar indo de trens expressos, tanta é a velocidade com que se dirigem para este destino. Visto que a porta é larga, tudo pode ser levado para dentro. E uma vez que o caminho é espaçoso, é muito fácil viajar por ele. Mas esta porta e este caminho conduzem para a perdição. O lugar da perdição é o inferno. Assim, o que o Senhor Jesus diz aqui é que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para o inferno, e são muitos os que entram por ela. Pode ser que você se encontre entre os que estão entrando. Não fique a especular, dizendo não haver porta para o inferno. Pelo contrário, a porta para o inferno existe e é larga. Não fique a imaginar que não há caminho para o inferno. Existe um caminho que conduz ao inferno e é mais espaçoso do que qualquer via expressa deste mundo. É muito mais espaçoso do que a rodovia mais espaçosa que se construiu. De fato, os caminhos do inferno são muitos, não há somente um. Se a pessoa desejar ir para o inferno, pode encontrar muitas estradas secundárias à sua escolha. Embora sejam muitos os caminhos, um só é o destino. Embora os pontos de partidas possam variar, a linha de chegada é a mesma. Embora as pessoas viajem por caminhos diversos, todas acabam no inferno. De forma que, se você está decidido a ir para esse lugar, a Bíblia pode, facilmente, mostrar-lhe muitos caminhos a seguir. Destes muitos caminhos para a destruição, mencionarei aqui apenas 5. Todos os que desejarem ir para o inferno podem tomar qualquer destes 5 caminhos e terão a segurança de acabarem lá. Entretanto, os que não quiserem acabar no inferno podem aprender desta apresentação como escapar de tal destino. Como anseio que nenhum de vocês vá para o inferno, mas se alguém insiste em palmilhar este caminho, quem poderá fazê-lo mudar de ideia? O primeiro caminho para o inferno. Suicídio. O suicídio é um atalho para o inferno. Não há caminho que leve para o inferno tão rapidamente quanto este. Observe esta breve passagem bíblica, indo Judas para o seu próprio lugar. Atos 1:25b. Judas jamais crera em Jesus Cristo. Embora externamente aparentasse ser um dos discípulos, era o filho da perdição. João 17:12, que nunca tivera a experiência da salvação. Depois de morrer, ele foi para o seu próprio lugar. Qual era seu próprio lugar? Era a destruição ou perdição. Depois da morte, ele foi para o inferno. Como foi ele para o inferno? Matou-se enforcando-se. Se alguém desejar ir para o inferno, o método mais conveniente para isso é o suicídio. Uma navalha, uma corda, ou um copo de veneno rapidamente enviará a alma para o lugar de sofrimento eterno. O inferno pode estar bem distante de você nesta vida. De fato, pode ser que você leve muitos anos para acabar lá. Mas se você cometer o suicídio, encurta os seus dias de vida na terra e apressa-se para o lugar de perdição eterna. Certa vez um patrão incrédulo perguntou a seu chofer cristão qual era o caminho mais curto para o inferno. Nesse instante o carro corria pela estrada. O motorista abriu a porta do carro e disse para o patrão: "Se o senhor pular do carro, chegará lá imediatamente. Uma vez que não crê no Senhor Jesus, irá para o inferno assim que morrer." O caminho mais fácil e mais rápido para o inferno, deveras, é o suicídio. Se desejar chegar ao inferno em poucas horas, tome uma boa dose de ópio e chegará ao seu destino. Se deseja chegar ao inferno em alguns minutos, tome cianureto e com certeza lá estará. Se achar que estes caminhos são lentos demais e deseja descer ao inferno em menos de um minuto, dê um tiro no ouvido e, com toda certeza, lá estará. Há muitas outras maneiras de suicidar-se. Por exemplo, você pode deixar-se morrer de fome ou jogar-se no mar. Ou você pode deitar no trilho e deixar que o trem o esmague.
Ao suicidar-se, a pessoa priva-se da esperança da salvação. Mas se continuar a viver na terra, poderá ouvir o evangelho da morte substitutiva do Senhor Jesus e crer para a salvação. Matando-se a si mesma, destrói para sempre a possibilidade de ouvir o evangelho. Por favor, tome nota disto. A salvação ou a perdição é assunto que se decide nesta vida. Se você se recusar a crer no Senhor Jesus nesta vida, não terá mais oportunidade de ouvir o evangelho e ser salvo depois da morte. Ao matar a si mesmo, você acaba com a vida e perde toda a oportunidade de salvação. Assim, a vítima do suicídio irá diretamente para o inferno. Seu próprio sangue é o selo de seu bilhete para lá. Certa vez eu dirigia uma reunião em Chuanchove. Falava sobre este assunto. Naquela noite encontravam-se reunidas mais de 1.400 pessoas. No auditório havia grande número de colegiais. Enquanto falava, pensei comigo mesmo: de que adianta dizer-lhes estas coisas? Certamente que não devem nutrir a ideia do suicídio. Mas o Espírito do Senhor operava em mim de modo que tive de dizer o que fui levado a dizer. E assim, falei-lhes francamente que se em verdade quisessem ir para o inferno, sem dúvida acabariam lá ao cometerem o suicídio. Terminada a reunião daquela noite, um professor veio ver-me. Formado pela universidade, muito inteligente e educado. Disse-me que a vida se tornara tão insípida e monótona que muitas vezes tinha pensado em destruir a si mesmo, mas não ousava fazê-lo por causa da escuridão que se apresentava à sua frente. Agora ele sabia que se tirasse a própria vida não teria esperança de ser salvo. Assim, decidira não suicidar-se desse dia em diante. Algum tempo mais tarde, um ginasiano veio a mim e contou-me o pessimismo que nutria para com a vida e que muitas vezes pensara em suicídio, mas não tivera oportunidade de cometê-lo. Ao ouvir a pregação da palavra de Deus algumas noites antes, desistira de tal ideia. Vários meses mais tarde eu pregava em Amor e novamente falei sobre este assunto. Se alguém tirasse a própria vida, repeti eu, certamente acabaria no inferno. Mas tarde uma médica contou-me que tinha uma enfermeira que com frequência havia tentado suicidar-se, mas que ela impedira tal ação. Naquela noite, depois de ouvir o que eu disse da palavra de Deus, a enfermeira desistiu da ideia de suicídio. Estas pessoas a quem mencionei creram no Senhor Jesus Cristo. Não apenas não ousaram eliminar a própria vida, mas também não precisaram suicidar-se. Agora têm a Cristo, estão salvas. Cristo confortou-lhes o coração de tal forma e transformou-lhes a vida de modo que já não abrigam a ideia de acabar com sua própria existência. Não tenho ideia de quantas pessoas entretêm esse pensamento. Mas disto, sei, Cristo pode satisfazer todos os corações. Portanto, por que continuar contemplando o suicídio e prosseguir para o inferno? Certa vez eu pregava o Evangelho por alguns dias em uma universidade em Nanquim. Depois da última reunião, um conterrâneo meu, estudante universitário, veio falar comigo. Ele não tinha dificuldade alguma em pagar as suas mensalidades e a situação financeira da família era boa. Além disso, ele não estava em perigo de reprovação em seus estudos. Contudo, tinha uma perspectiva muito pessimista da vida. Indagava-se de onde os homens tinham vindo e para onde iam. Estivera nessa estrutura mental desde os dias de ginásio. Achava ser a vida tão desinteressante e extremamente cruel e assim percebia uma necessidade e um anseio, uma falta dentro de si que nada neste mundo poderia satisfazer ou preencher. De modo que começou a tomar uma atitude passiva para com todas as coisas. Para ele a vida não tinha significado e não passava de um fardo pesado que tinha de carregar. Quanto mais vivia, tanto mais aborrecimento experimentava. A não ser pela monotonia e dor, a vida para ele não tinha outro significado. Frequentemente ficava a sós e passava a vida solitária a pensar. Entretanto, quanto mais contemplava seu estado, tanto mais abstrato tudo se tornava. Procurava nas trevas não podia encontrar um raio de luz. Para ele, uma vida tão penosa devia agora ser rapidamente terminada. Ele não tinha
desejo algum de continuar esse aborrecimento. De modo que decidiu jogar-se no mar e terminar sua miserável existência no dia em que voltasse para casa de navio durante as férias de inverno. Entretanto, ele tinha ouvido o Evangelho durante os poucos dias de reuniões. E hoje ele sabia que o Senhor Jesus Cristo morrera por todos e vive para ser amigo de muitos. De modo que ele pensou: por que devo morrer? Durante nossa conversa, ele aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Depois de ele ter decidido aceitar o Senhor, pedi-lhe que contasse a Deus sua ideia de suicídio. Ele o fez enquanto orávamos juntos. Depois da oração, ele me perguntou o que devia fazer ao levantar-se na manhã seguinte. Respondi-lhe que devia tirar tempo para ler a Bíblia em atitude de oração e meditar na palavra de Deus a fim de alimentar sua vida espiritual. Separamo-nos, então. Alguns dias mais tarde perguntei a um amigo dele a seu respeito. O amigo me disse que hoje ele é muito diferente do que fora antes, é uma pessoa feliz. Alguns dias depois disso, encontrei seu amigo uma vez mais e de novo perguntei sobre ele. Recebi a mesma resposta. Louvado seja Deus! Agora que ele tem o Senhor Jesus, não sente necessidade de tirar a própria vida. Por que você procura a morte? Sei que está insatisfeito com a vida. Sei que muitas vezes se sente solitário e triste. Sei que sua vida é monótona. Sei que suspira com frequência. Percebe o tédio da vida. E as lágrimas não lhe são estranhas. Embora você possua muitas coisas neste mundo, estas não podem satisfazer-lhe o coração. Na profundeza do ser você percebe uma necessidade, um anseio por algo que não conhece, mas que espera de preencher esse vazio. É verdade que além de dor e aborrecimento, a vida não tem outro sabor. E por isso você às vezes pensa em suicidar-se. Mas por que deve tomar essa direção? Jesus Cristo veio para salvar os que sofrem. Ele confortou muitos corações, satisfez muitas almas, transformou muitas vidas e enxugou muitas lágrimas. Ele está disposto a ajudá-lo a transformar sua vida de aborrecimentos em alegria. Ele pode ser o sol em seus dias nublados e a canção em suas noites escuras. Com ele sua alma pode receber conforto e alegria. Por que, então, deseja você morrer? Por que suicidar-se e acabar no inferno? É preciso que hoje você dê ouvidos ao Evangelho. O Senhor é poderoso e tem cuidado de você. Aceite-o como Salvador e Senhor e os seus problemas serão resolvidos. O segundo caminho para o inferno: indisposição em lidar com o pecado e, se tua mão te faz tropeçar, corta-a. Pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Marcos 9:43, 48. Quem fala nesta passagem é o Senhor Jesus e claramente diz-nos como podemos ir para o inferno. Se a mão nos faz tropeçar, isto é, se a mão nos faz picar, devemos cortá-la. Isto não quer dizer que devemos cortar literalmente nossa mão física. Simplesmente indica que devemos cortar a lascívia e o pecado de nossa mão. O cortar a mão é doloroso e algo que às vezes estamos indispostos e relutantes em fazer. Da mesma forma, lidar com a lascívia e o pecado da mão é também doloroso e contra nossa vontade natural. Entretanto, se amarmos nossa mão, e a lascívia e o pecado que a mão representa, encontraremos grande desastre. Não é apenas a mão que peca, nosso pé, nosso olho e nosso corpo todo peca também. A mão, o pé e o olho representam o corpo inteiro. E com que frequência nossa mão peca? Fazemos tantas coisas que não devemos fazer, ao passo que há tantas que devemos fazer mas que não fazemos. Erga a mão direita e coloque-a à sua frente. Olhe para ela.
Olhando-a com atenção, pergunte a si mesmo o que sua mão tem feito. Quantos pecados tem ela cometido? Quantas vezes tem ela resistido a Deus? Quantas coisas tem ela feito que são mais ou menos prejudiciais aos homens? Quantos atos tem ela praticado ao pecar contra você mesmo? Olhemos todos nós para nossas mãos e recordemos as coisas que fizeram. Creio que ao terminar esse exame você derramará lágrimas por elas. Você não pode ser descuidado nem levar a vida na esportiva. Deve sentir dor e chorar pelos muitos males que suas mãos têm feito, livrar-se de seus pecados e ser salvo crendo no Senhor Jesus. Examine também neste instante os caminhos de seus pés. Quantas vezes seus pés o levaram para onde você não devia ter ido? Quantos pecados tem seus pés cometido? Está você agora à porta da destruição? Viaja você hoje no caminho da perdição? Desce tão consistentemente que já quase chega ao ponto de onde não pode voltar. Volte, pecador. Por que perecer? Por que prosseguir no caminho do pecado? Esta não é uma estrada de paz. Pelo contrário, é o caminho mais triste que pode haver. Por que não se volta para o Senhor Jesus e livra-se de seus pecados? Imploro que volte e ande pelo caminho da vida. E os olhos? Nossos olhos servem de contato principal entre nosso mundo interior e o mundo externo. Mediante eles, transferimos para dentro as coisas que estão ao nosso redor e levamos impressões para nosso coração. Que coisas estão sendo transferidas para o seu interior? Sem dúvida que nossos olhos têm pecado e nos têm feito pecar. Com os olhos, lemos livros e jornais que não devíamos ler e vemos filmes que não devíamos ver. Desejamos ler certos romances, mas fingimos fazê-lo por amor à literatura. Sentimos o desejo de ver pornografia, mas o fazemos em nome da apreciação da arte. Como nossos olhos anseiam ver cenas que despertam a lascívia. Quem poderá contar os pecados que nossos olhos cometeram? Eva olhou para a árvore proibida e achou-a deleitável. Como consequência cometeu o pecado da rebeldia. Davi viu Batseba tomando banho e cometeu o pecado do adultério. Os seus olhos têm pecado? Você sabe, Deus também o sabe. Quão difícil é livrarmos-nos dos pecados da mão porque nos trazem tanto prazer. Como as pessoas gostam de seus pés pecadores. Quão natural e confortável é andar no caminho do pecado e quão frustrada se sente sua alma se não andar segundo esse antigo caminho. Como você se deleita em contemplar coisas imundas. Um olhar atento, gratificar-lhe a lascívia e lhe dará prazer momentâneo. Realmente não é fácil livrarmos-nos da lascívia e dos pecados das mãos, dos pés e dos olhos. Contudo, problema verdadeiro não é que não possamos livrar-nos deles, pois no Senhor Jesus há salvação, mas nossa indisposição em livrar-nos deles, pois sua alma sofrerá se eliminar a lascívia e os pecados. Ninguém pode forçá-lo a livrar-se dos seus pecados. Não obstante, a decisão de Deus permanece. Ele declara em sua palavra que ninguém que não seja nascido de novo poderá entrar no reino dos céus. Você pode deleitar-se com os pecados de suas mãos, pés e olhos. Pode ser que não esteja disposto a livrar-se deles. De fato, pode ser que você os abrace de todo o coração. Mas uma coisa é certa: pecador não salvo algum poderá entrar no reino de Deus. Ninguém que pecar terá a vida eterna. Você ou suporta a dor de um momento em sua disposição de cortar o pecado para que possa ter a vida eterna e entrar no reino dos céus, ou levará consigo o pecado para sentir-se cômodo e prazenteiro durante a vida terrena, mas ir para o inferno a fim de ser queimado pelo fogo e consumido pelos vermes. Livre-se do pecado e salve-se, ou carregue o pecado e acabe no inferno. A fim de entrar na vida é preciso eliminar o pecado. A fim de entrar no inferno não é preciso preocupar-se com o pecado, mas apenas continuar pecando e tendo prazer nele. Visto que no céu não existe pecado, ninguém que deseja ir para lá pode levar consigo o pecado. Pecado deve ser ou deixado no Calvário ou levado para o inferno. O céu somente permite a entrada de pecadores salvos. Portanto, não espere entrar com pecados no céu.
Você deixa-o e entre ambos ficam de fora. A porta do inferno é larga. Se deseja entrar lá, pode levar todo o pecado, quer seja ele orgulho, ciúmes, porfia, adultério, imundícia ou qualquer outro. O inferno não tem medo de demasiado pecado, teme tê-lo pouco. Se deseja ir para o inferno, pode pecar livremente. O inferno não o lançará fora por causa do seu muito pecar. Está pronto para receber os piores pecadores. Jamais recusa ninguém. Dá boas-vindas a todos os que lá chegam. Se preferir ir para lá sofrer a ira de Deus, permita-me dizer-lhe que pode pecar à vontade e fazer tudo o que seu coração desejar. Doutra forma, imploro-lhe que se livre dos pecados, crendo no Senhor Jesus. Os pecados da mão e os pecados dos olhos e dos pés devem ser cortados. Está você, pecador, disposto a parar de pecar? Ou está pensando em cometer aquele pecado que premeditou uma hora atrás? Deixe-me preveni-lo que tenha cuidado para não acabar no inferno. O Senhor recebe o pecador que está disposto a deixar o pecado e voltar-se para ele. Um dia uma casa pegou fogo. A casa era resistente e as vigas eram de pedras maciças. Uma pessoa na casa ficou sabendo do incêndio tarde demais. Ao descer as escadas e tentar fugir pelo corredor, foi atingida por uma das vigas que caiu naquele instante. A mão ficou presa sob a viga, tão pesada que a pessoa não podia movê-la nem retirar a mão de debaixo dela. Gritou, pedindo socorro, mas ninguém a socorreu. Esforçou-se ao máximo a fim de mover a viga, mas não pôde fazê-lo. Tentou tirar a mão à força, mas não conseguiu. O fogo aproximava-se. Se não escapasse agora, não teria outra oportunidade. Que podia fazer? Viu alguns pedaços de pedra ao seu redor. Usando a mão livre, rapidamente escolheu um pedaço de pedra afiado e começou a cortar a mão que estava presa. Aos poucos cortou a carne ou no processo perdeu muito sangue e sofreu grandes dores. Mas a fim de salvar a vida, teve de fazer isso. A vida é mais importante do que uma mão. Se não tivesse suportado a dor por algum tempo, teria perdido o corpo todo tentando apegar-se a um único membro dele. Finalmente conseguiu cerrar o pulso e libertar-se. Apoiando o braço quebrado com a mão sã, o homem correu para fora da casa em chamas. Assim que se viu livre do edifício, caiu desmaiado. Levaram-no para o hospital. Passados vários meses, o homem recuperou-se por completo. Uma mão presa fizera com que perdesse a liberdade de movimento, mas ao cortá-la pôde fugir do incêndio. Ele perdeu uma mão, mas preservou a vida. Todos os pecadores devem perceber que o fogo do inferno se aproxima. Você que é pecador está numa situação muito precária. Sua mão está oprimida pelo pecado. Embora um único dos seus membros peque, isso é suficiente para privar seu corpo inteiro da liberdade. O pecado desse membro é bastante para fazer com que você perca a vida e se queime no fogo eterno. O fogo do inferno aproxima-se mais e mais. Você poderia estar vivendo os seus últimos 5 minutos. Pode ser agora ou nunca. Num instante a oportunidade pode estar perdida para sempre. Portanto, você deve fugir para salvar sua vida imediatamente. Do contrário, perecerá, porque deixar que o corpo todo vá para o inferno por causa do pecado de um membro recalcitrante. Por amor do seu corpo inteiro, deve estar disposto a suportar a dor momentânea, livrar-se do pecado e confiar no Senhor Jesus. Assim, entrará para a vida. Caso contrário, permita-me dizer-lhe, francamente, se insistir em conservar as mãos e os pés, o corpo inteiro será queimado até a morte. Se não estiver disposto a suportar a dor de cortar uma mão ou um pé, o corpo inteiro acabará no inferno. O terceiro caminho para o inferno, orgulho. Leiamos várias passagens bíblicas. A primeira encontra-se no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versículo 14. Aqui o Senhor Jesus conta-nos como termina a história do fariseu e do publicano. O fariseu é um fanático religioso e também uma pessoa muito moral, ao passo que o publicano não apenas é extremamente imoral, mas também muito mundano. Não obstante, ambos vão ao templo orar.
O bom fariseu não se humilha reconhecendo ser pecador e pedindo a misericórdia de Deus, mas o ímpio publicano humildemente confessa os pecados na presença do Senhor e pede que eles sejam perdoados, porque sabe não ter nada de bom com que agradar a Deus. No versículo 14 o Senhor Jesus registra os seus fins respectivos. Digo-vos que este o publicano desceu justificado para sua casa, e não aquele o fariseu. Porque todo o que se exalta, será humilhado, mas o que se humilha, será exaltado. De forma que o fariseu moral não foi justificado, enquanto o publicano fora da lei foi. Ser justificado não significa apenas ser perdoado, pois o perdão quer dizer apenas a remissão dos pecados. Para que a pessoa seja justificada é preciso que seja declarada sem pecado. Daí que o que dizia estar sem pecado foi condenado por Deus. O outro, porém, que se considerava pecador, é declarado sem pecado algum. Mas como uma pessoa tão moral como o fariseu da história pode ser condenada e um publicano tão imoral justificado? A única razão é dada por Jesus, na parábola: todo o que se exalta, será humilhado, mas o que se humilha, será exaltado. Dizendo de uma maneira mais dura, o ser justificado significa ir para o céu e não ser justificado significa ir para o inferno. Daí vermos como o orgulhoso vai para o inferno. Os orgulhosos devem precaver-se. Examinemos alguns outros versículos da Bíblia. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos. Provérbios 15:25a. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Provérbios 16:5, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Isaías 2:12. Estas passagens dizem-nos claramente que o orgulhoso será punido no dia em que Deus julgar toda a terra. Ir para o inferno é sofrer dores eternas. Se alguém realmente desejar ir para o inferno, basta simplesmente ser orgulhoso e chegará ao destino desejado. O que é, pois, o orgulho? Orgulho significa exaltar a si mesmo, colocar-se acima do que realmente conseguiu. Reivindicar um nome que está além da realidade, isso é orgulho. Na história de Lucas 18, o Senhor tornou este ponto muito claro. Ele disse que o fariseu se exalta e é orgulhoso. Em que é ele orgulhoso? Não é sua moralidade digna de admiração? Mas na presença de Deus e sob sua luz, o fariseu não está disposto a confessar-se pecador. Em vez disso, tenta relatar a Deus toda a sua bondade, omitir toda e qualquer menção de sua fraqueza, fracasso e derrota. Recusa-se a reconhecer que é pecador. Pelo contrário, deseja apresentar perante Deus sua própria justiça. Este é seu orgulho. O fariseu é orgulhoso, porque insiste em fingir perante Deus ser homem justo. Embora seja pecador, não admite, na presença de Deus, o seu estado real. No entanto, Deus não interfere em seu orgulho. Permite-lhe autojustificar-se e ser autocomplacente. Deus não discute com ele. Tampouco o justifica, antes, permite-lhe perecer e ir para o inferno. Daí o verdadeiro significado do orgulho é que o homem não está disposto a humilhar-se perante Deus, nem a reconhecer ser pecador e aceitar a obra expiatória do Senhor Jesus a fim de ser salvo. Os orgulhosos perecerão, contudo, não diretamente por causa do orgulho, mas indiretamente porque o orgulho impede-os de receber a salvação. O orgulho é apenas um dentre muitos pecados. Senhor Jesus morreu por todos os pecados do mundo. Ele levou a penalidade de todos os nossos pecados. Até mesmo o pecado do orgulho já foi punido na cruz. Mas se permitirmos que o orgulho permaneça, não podemos crer na morte vicaria do Senhor Jesus e receber a vida eterna. Os orgulhosos perecerão porque o orgulho impede que sejam salvos. A menos que a pessoa confesse os pecados e se coloque no lugar do pecador, não aceitará Jesus como Salvador. Sou pregador do Evangelho e ainda estou para ver ser salva a pessoa que, embora esteja disposta a crer na morte substitutiva do Senhor Jesus, não deseja confessar seus pecados. Para ser salva é preciso humildade. A pessoa precisa confessar-se pecadora.
Lembro-me de pregar certa vez em um determinado lugar e conversar com um professor de ginásio naquela noite. Ele fez muitas perguntas acerca do cristianismo e de outras religiões. Conversamos muito tempo e suas questões eram como uma torrente. Disse-lhe que suas perguntas não eram de modo nenhum básicas ao seu problema. O crer na pessoa do Senhor Jesus não depende da solução às perguntas levantadas por ele. Apenas uma questão era de suprema importância, a primeira e mais importante condição para crer em Cristo: a pessoa confessar-se pecadora. Se ele não se confessasse pecador, a solução a todas as perguntas difíceis não o ajudaria a crer em Cristo. Mas se confessasse seus pecados por saber que os tinha, que estava preso por eles e tinha medo da pena que recairia sobre eles, então procuraria o Salvador. Este professor, porém, estava muito confuso acerca do pecado. Às vezes confessava ter pecado, mas outras vezes, indicava achar não ter pecado algum. Finalmente eu disse-lhe que a menos que admitisse com toda a certeza ser pecador, não havia meios de ele compreender o ensino bíblico da expiação. Conversamos até a meia-noite sem resultado algum. Afinal, ele disse: por favor, pense mais sobre seus pecados e muitos dos seus problemas serão resolvidos. Alguns dias mais tarde esse homem realmente admitiu que era pecador e confessou esse fato e verdadeiramente creu no único Salvador, Jesus Cristo. Porque você, neste instante, não examina o assunto dos seus pecados. Se você se humilhar e confessar que deveras é pecador, pode ser salvo. Se, entretanto, não confessar, mas permanecer orgulhoso, seu orgulho apressar a sua ida para o inferno. Todos os que quiserem ir para o inferno podem enganar-se a si mesmos à vontade, ser arrogantes e desacreditar o fato de serem pecadores. Não é preciso humildade no inferno. O quarto caminho para o inferno: prostituição. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Judas 7. Vemos aqui que certo tipo de pessoas sofrerá a punição do fogo eterno. São punidas por terem se prostituído. Os fornicadores impenitentes devem ir para o inferno. Pois o fogo eterno é a punição do inferno. Ali o fogo nunca se apaga. Assim, se alguém deseja ir para o inferno, basta apenas entregar-se à prostituição. O inferno não se exime da impureza e fornicação. De fato, dá as boas-vindas a todos os fornicadores. Se você não deseja ir para o inferno, deve cortar o pecado da prostituição. E quão comum é este pecado! A modéstia e a virgindade tornaram-se fora de moda e foram desprezadas pela grande maioria da sociedade. Apanhe um jornal e veja quantos casos de fornicação se registram por dia. Leia as notícias referentes aos tribunais e verifique quantos casos de adultério estão sendo tratados na justiça. Literatura pornográfica impressa e divulgada abertamente. Não sei quantos de vocês têm cometido adultério. Tampouco sei quantos conservaram sua virgindade quando solteiros, tanto os homens como as mulheres. Essa é uma questão que só vocês podem responder. Cada pessoa sabe que pecado cometeu e Deus também o sabe. Acha você que a fornicação é muito agradável? Bem, pense nisto: todos os adúlteros só têm um fim à sua espera: o inferno. Por favor, não leve este assunto na brincadeira. Os que quebram o relacionamento amoroso entre marido e esposa são os indivíduos mais horrendos do mundo. Porque rouba você o marido de outrem e faz com que a esposa sofra pesares indizíveis no lar. Porque tenta você a esposa de alguém fazendo com que ela seja infiel a seu marido. Adultério tem destruído a paz de muitos lares. Incontável número de mães, maridos, esposas e filhos têm o coração partido, estão separados sem esperança de consolação, tudo por causa do adultério. Faça meia volta ou estará indo em direção ao inferno. Examinemos, por instantes, a definição de adultério que nos é dada pelo Senhor Jesus. Eu, porém, vos digo
Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mateus 5:28. De acordo com esta definição, haverá poucos, se existir alguém, que ainda não cometeram o pecado do adultério. Quantos há que cometem adultério em pensamento? Inumeráveis são os que têm cometido este pecado através de imaginação. Porque peca você com tais pensamentos contra a mulher virtuosa? Porque concebe tais pensamentos impuros para com aquela que não tem relação nenhuma com você. Entretanto, ao fazer isso, você verdadeiramente peca contra ela. E vocês, mulheres, não pensem que só os homens pequem desta maneira. Porque têm eles desejos impuros ao vê-las? Se eles precisam ser punidos por terem desejos impuros para com vocês, então vocês que os excitam também devem ser punidas. Se o seu vestir, sua maquiagem, sua atitude e sua conduta leviana despertam a lascívia dos homens, você de igual forma deve levar a culpa e ser punida. O mundo está cheio de fornicação e adultério. Contudo, não pense que determinado lugar na terra seja pior que os outros. Com vistas à quantidade, não há lugar na terra que se compare com o inferno, pois é aí o lugar principal de detenção para todos os fornicadores e adúlteros de todas as eras. Devo dizer com toda a franqueza que se você for um fornicador que ainda não se arrependeu, seu fim será o inferno. Mas há salvação no Senhor Jesus. Ele serviu como substituto para todos os pecadores. Todo aquele que o aceita como Salvador não perece, mas tem a vida eterna. O adultério o enviará para o inferno, mas não é preciso que você vá para lá, pois muitos fornicadores foram salvos e já não estão a caminho do abismo. O adultério, deveras, pode mandá-lo para o inferno. Entretanto, você não acabará lá especificamente por causa dele. Como posso explicar isto? Primeiramente, compreendamos que a morte de Cristo foi para a propiciação pelo pecado. Ele morreu por todos os pecados, inclusive o pecado da fornicação. Ele já levou o castigo devido por nosso adultério. Nós, portanto, não precisamos ir para o inferno por causa de tal pecado. Mas a fim de nos salvarmos do inferno, temos de crer no Senhor Jesus. Embora ele tenha morrido por nós, ainda pereceremos se não o aceitarmos como Salvador. A despeito do fato de o adultério não necessariamente mandar-nos para o inferno, ele, não obstante, tem o poder de impedir-nos de aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador. E quantos perecem hoje, porém não por causa da grandeza de seu pecado, mas por impedirem eles as pessoas de irem ao Senhor para que tenham vida. O Senhor pode salvá-los, mas amam a seus pecados muito mais do que as suas próprias almas. Muitas mulheres apegam-se aos seus relacionamentos adúlteros e muitos homens aos seus casos amorosos ilícitos. Não desejam separar-se, não estão dispostos a cortar sua afeição impura. E por conseguinte, não vêm ao Senhor Jesus para serem salvos. Aqui devo falar, com toda a sinceridade, que a não ser que a pessoa corte o relacionamento adúltero e se volte para o Senhor, irá para o inferno juntamente com essa pessoa. Hoje você deve escolher entre a salvação de Deus e o seu parceiro de adultério, entre o céu e seu pecado. Se não desfizer o laço que o liga a seu amor ilícito, já decidiu contra o céu. Por amor ao céu, é preciso deixar o pecado do adultério. Certa vez conheci um senhor rico. Era muito conhecido e influente onde vivia. Homem bom em todos os aspectos da vida, com um único senão: era dado à licenciosidade. Havia tirado a virgindade de muitas senhoras da alta sociedade. Não obstante, era diácono na igreja. Mas certo dia, ao ouvir o Evangelho e compreender a realidade de seu futuro, fez a escolha entre a vida eterna e suas muitas amantes. Graças a Deus, nesse dia ele fez a escolha acertada. Desfez as relações ilícitas com todas as suas amantes e recebeu a bênção eterna do céu. Posso não conhecer seu passado nem saber o que você tem praticado às escuras, mas suspeito haver muitos que têm cometido o pecado do adultério. Insto com vocês, sinceramente, a fazerem a escolha da vida eterna e cessarem a atividade pecaminosa. O quinto caminho para o inferno: desobediência ao Evangelho.
A Bíblia mostra-nos outro caminho para o inferno. Este pode parecer mais limpo e menos feio do que os outros. Qual? É desobedecer ao Evangelho de Jesus Cristo. Leiamos uma passagem bíblica. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e de glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1, 7, 9. Destruição eterna é sofrimento eterno no inferno. Esta passagem bíblica, de forma apropriada, diz-nos que todos os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo vão para o inferno. O que é o Evangelho do Senhor Jesus? A Bíblia contém ensino explícito quanto a este assunto. O Senhor Jesus não veio para servir nem para ensinar. Não veio para pregar princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, nem tampouco serve como o grande e perfeito exemplo. Por meio do apóstolo Paulo, Deus diz-nos o seguinte com respeito ao Evangelho: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3, 4. Logo, Evangelho de Cristo é sua morte e ressurreição. Por que Cristo morreu? Certamente que não foi para ser um exemplo, nem para martírio nem para serviço, mas pelos nossos pecados. Isto é substituição, visto que Jesus não tinha pecado algum. O que era sem pecado fez-se pecado por nós. Tomou o lugar do pecador e sofreu a penalidade por todos nós, pecadores. Nós pecamos, mas Cristo não. Nós somos pecadores, mas Cristo não é. Entretanto, Ele, não, nós, levou nossos pecados e foi punido em nosso lugar. Como se chama isso? Chama-se substituição. O Cristo sem pecado morreu pelos pecadores. Isto é o Evangelho, são as boas novas. O Evangelho diz-nos que um Salvador veio a fim de salvar pecadores e levar a sua penalidade para que eles não mais fossem punidos. O Evangelho ou boas novas de Cristo não persuade os homens a tornarem-se melhores, reformarem-se, fazerem penitências nem mudarem a fim de serem salvos. Simples mas gloriosamente anuncia ao povo do mundo que Jesus Cristo já realizou a salvação, de modo que os pecadores não precisam fazer nada nem acrescentar nada a esta salvação perfeita. Tudo o que precisam fazer é aceitar a salvação que Cristo já preparou para eles. Jesus Cristo não apenas morreu pelos pecadores a fim de remir os seus pecados, mas também ressuscitou dentre os mortos para que os pecadores pudessem ser justificados. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4:25. Sua morte realiza a obra negativa, desfazendo a penalidade de nossos pecados para que não sejamos condenados. Sua ressurreição opera a obra positiva e dá-nos nova posição na presença de Deus, visto que nos justificou, isto é, declarou-nos justo. Perdão significa não mais haver pecado e, portanto, estamos firmados em terreno perfeitamente justo e puro, o qual não requer perdão algum. É isto que a ressurreição de Jesus Cristo fez por nós. Todos morrem, mas ninguém ressuscita, porque o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos para provar que Deus aceitou sua obra viçaria e que ele era sem pecado. Consequentemente, por um lado, mediante a morte do Senhor Jesus recebemos o perdão, e por outro lado, por intermédio de sua ressurreição recebemos a prova de que somos justificados. A justificação é edificada sobre o perdão. Primeiro vem o perdão do pecado, depois a justificação. Através da morte do Senhor Jesus obtivemos perdão. Pela sua ressurreição temos a segurança da justificação. E tudo isso já foi realizado. O pecador, ao crer no Senhor Jesus como Salvador, pode receber instantaneamente perdão e justificação. Tal é o Evangelho. Você já o ouviu. Deus agora manda que todos os homens obedeçam a esse Evangelho. Este é o
Evangelho da Graça, que oferece a todo pecador a possibilidade de ser salvo. Deseja você obedecer a este Evangelho? Quão fácil é ir para o inferno! Não é preciso que você cometa pecados tais como adultério e orgulho. Você pode estar a caminho do inferno neste instante, simplesmente por não obedecer ao Evangelho. O rejeitar a morte viçaria do Senhor Jesus é suficiente para mandar qualquer pessoa para o inferno. Não pense que deva pecar mais a fim de qualificar-se para o inferno. Sua qualificação é suficiente desde que desobedeça ao Evangelho. Não pense que os que vão para o inferno sejam pecadores horrendos. Há também ali muitos religiosos, moralistas, filantropos e agentes sociais. A pessoa pode ser moral, amável e reta e, contudo, pode acabar sendo habitante do inferno. E o que o espera é a morte e o juízo. E este é seu destino por uma única razão: desobedeceu ao Evangelho. Religião alguma e moralidade alguma pode salvar uma única alma. Somente o Evangelho da graça de Deus pode salvar. Rejeitar este Evangelho é rejeitar o único caminho de salvação. E tal atitude naturalmente mandará a alma para o inferno. A pessoa pode ser boa, mas não consegue ser perfeita. Quem poderá dizer que durante a vida jamais pecou nem por um segundo? Se a pessoa pecar uma única vez e um segundo, necessitará de um Salvador porque seu pecado deve ser punido. Ao rejeitar o Salvador, manda a si mesmo para o inferno. Não abrigue o pensamento de que se você praticar boas obras, não irá para o abismo. A menos que você nunca tenha, desde o nascimento até a morte, nem por um único segundo, cometido pecado por ação, palavra ou pensamento, você está destinado para o inferno. Hoje você ouviu o Evangelho. Implore-lhe que aceite ao Senhor Jesus como seu Salvador nesta hora. Mediante a morte e a ressurreição do Senhor Jesus realizou-se a redenção. O que lhe está sendo entregue agora é o Evangelho. Porque é ele chamado de Boas Novas, Evangelho? Porque todos os pecadores na terra, sem exceção, podem ser salvos. O Senhor Jesus morreu por todos eles. Ele crucificou todo o pecado do mundo. Logo, todos os que estiverem dispostos a aceitá-lo como Salvador serão libertos da opressão e também do castigo do pecado. O caminho do homem é sempre tentar gradativamente reformar a si mesmo, acumulando mais méritos e esperando, ao final, alcançar a salvação. Isso não são boas novas, são notícias de miséria. Pois quantos neste mundo são capazes de disciplinar a si mesmos de tal forma a acumular virtudes nesta vida, se é que alguém possa fazê-lo? E todos os que desejam salvar a si mesmos mediante as boas obras, façam a seguinte observação: a não ser que sua boa obra seja perfeita e sem mácula, o seu assim chamado bem em si mesmo é pecado. A menos que sua justiça alcance os céus e satisfaça a Deus, é como trapos de imundícia. Na solidão da noite sua consciência o acusará de misturar o ego, a fama, a reputação e outros pensamentos impuros com seus atos justos. Como é que Deus pode ficar satisfeito com justiça como essa? Será que você pode praticar o bem que satisfaz a Deus, e não somente satisfazer a si mesmo ou aos seus vizinhos? Dificilmente. Visto que você não pode praticar o bem, as notícias de que você deve realizar o bem a fim de ser salvo, na verdade, são notícias más. Mas graças a Deus que Ele não pede que façamos o impossível. Ele conhece nossa fraqueza e por isso faz com que seu Filho morra por nós e leve a penalidade de todos os nossos pecados. Não precisamos, gradativamente, praticar o bem em antecipação da salvação. Podemos ter a vida eterna imediatamente depois de crermos no Filho de Deus como nosso Salvador pessoal, e aceitá-lo como tal. Isso não significa, é claro, que nós, os que cremos no Senhor Jesus, não precisemos praticar o bem. Quer simplesmente dizer que, inicialmente, não podemos ser salvos por meio das boas obras. Nossa salvação depende inteiramente da graça de Deus. Efésios 2:8. Depois de sermos salvos, porém, o Senhor dá-nos nova vida e essa vida praticará o bem espontaneamente. Primeiro, seja salvo. Depois pratique o bem.
não queira primeiro praticar o bem para ser salvo. Há alguém oprimido pelo pecado? Há alguém que trema só em pensar na vida depois da morte? A sua consciência não lhe diz que é pecador? Você não tem medo da morte e do juízo? Eis a salvação para o pecador contrito. O Senhor Jesus veio para salvar tais pecadores. Venha a Ele assim como está, e Ele o salvará. Ele mesmo declarou: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6:37. O seu temor deve ser em não vir, mas não tenha medo algum de que ele não o receba. Agora você não tem desculpa alguma, porque já ouviu o Evangelho. Obedecerá a ele. O Evangelho trouxe o Salvador até você e informou que o caminho da salvação é mediante a aceitação de Cristo. Agora a decisão de obedecer é sua. Se você perecer, não será por causa de seus pecados passados, mas por não obedecer ao Evangelho. Suponha que você esteja doente e quase à porta da morte e alguém lhe traz um remédio que pode curá-lo. E suponhamos que você se recuse a tomar o remédio. Se morrer, não será por causa da doença, mas por ter recusado o remédio que podia tê-lo curado e salvado. Não há dúvida de que você pecou, mas eis um Salvador cuja especialidade é salvar pecadores. Se você perecer, será porque não deseja obedecer ao Evangelho e aceitar o Salvador dos pecadores. E quantas almas estão agora no inferno, contudo, não por causa dos seus pecados, mas por rejeitarem ao Salvador. Portanto, não deixe que a palavra do Salvador que diz: contudo não quereis vir a mim para terdes vida, João 5:40, se cumpra em sua vida.